Porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o pai de família se levantar e cerrar a porta e começar a estar de fora e a bater a porta, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E respondendo, ele vos disser: Não sei de onde vós sois. Então começareis a dizer: Temos comido e bebido na tua presença, e tu tens ensinado nas nossas ruas. E ele vos responderá: Digo-vos que não sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, vós todos os que praticais a iniquidade. Lucas 13, 24 a 27. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Mateus 7, 21 a 23. Audiolivro O Destino de Israel e da Igreja, Restauração e Redenção no Fim dos Tempos, de Derek Prince. 9. O remanescente eleito. Esses princípios de misericórdia e juízo aplicam-se universalmente a toda a raça humana, mas em Romanos 9, Paulo ilustra-os com o exemplo particular no modo como Deus lidou com Israel. Ele revela que aqueles israelitas a quem Deus realmente tinha escolhido para si próprio seriam unicamente um remanescente de todo Israel. É significativo que esta palavra remanescente, aqueles que restam, se aplica a Israel nas Escrituras mais de 40 vezes. Em muitos dos exemplos, a referência aplica-se ao período precisamente anterior ao término da era presente. Em Romanos 9, 27, Paulo cita uma profecia de Isaías relativamente a Israel. Ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. A palavra "o" atrás da palavra remanescente é importante. Denota o número preciso escolhido entre Israel. Em Romanos 8, 1 a 4, Paulo volta a este tema de um remanescente. Refere-se às condições de Israel durante o período do ministério de Elias, quando Deus declarou: Reservei para mim 7.000 varões que não dobraram os seus joelhos a Baal. Quando Deus diz reservei para mim, enfatiza que estes 7.000 foram reservados por Deus na base da sua graça, não das suas boas obras. Era algo que eles não haviam merecido. Paulo prossegue aplicando estas palavras à situação de Israel nos seus dias. Assim, pois, também, agora neste tempo, ficou um remanescente, segundo a eleição da graça. Mas se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Versículos 5 a 6. Paulo explica que a graça ultrapassa tudo quanto possamos ganhar pelas boas obras. A graça ultrapassa tudo quanto possamos ganhar pelas boas obras. De fato, a graça começa nas nossas vidas, precisamente onde a nossa própria capacidade atinge o seu limite. O mesmo se passa com o remanescente de Israel. A sua preservação deve-se à graça de Deus. Não é algo que tivessem merecido ou pudessem merecer. Em Romanos 11, 26, Paulo olha para o futuro, para um tempo em que todo Israel será salvo. À luz do que ele disse anteriormente sobre um remanescente, torna-se claro que todo Israel que será salvo será o remanescente que Deus escolheu e que pela sua graça reservou para si mesmo. Muitas outras passagens dos profetas enfatizam que aqueles a quem estas promessas de restauração são outorgadas constituem um remanescente. Por exemplo, Sofonias 3, 12 a 13, que é dirigido a Israel e a Jerusalém. Mas deixarei no meio de ti um povo humilde e pobre, e eles confiarão no nome do Senhor. O remanescente de Israel não cometerá iniquidade, nem proferirá mentira, e na sua boca não se achará língua enganosa, porque serão apacentados e deitar-se-ão, e não haverá quem os espante.
O propósito final de Deus ao lidar com Israel, como povo, é produzir esse remanescente, por amor deles. Ele pacientemente suportou a extraordinária impiedade com que, ao longo de muitos séculos, o homem persistentemente violou as leis de Deus e perverteu a terra. Também permitiu as muitas dores e sofrimentos com os quais se tem revelado necessário purificar os seus escolhidos. No fim de tudo isto, de que anda Deus à procura? De um povo manso e humilde que confie no nome do Senhor. Eis um bom exemplo da forma em que Israel é um modelo para a igreja. Que deseja Deus produzir na igreja? Um povo manso e humilde que confie no Senhor. Que deseja Deus produzir na igreja? Um povo manso e humilde que confie no Senhor. O mesmo princípio é revelado em Zacarias 13, 8-9, embora subsista uma questão quanto ao contexto histórico. E acontecerá em toda a terra, diz o Senhor, que as duas partes dela serão extirpadas e expiarão, mas a terceira parte reterá dela, e farei passar essa terceira parte pelo fogo, e a purificarei como se purifica a prata, e a provarei como se prova o ouro. Ela invocará o meu nome, e eu a ouvirei. Direi, é o meu povo, e ela dirá, o Senhor é o meu Deus. Uma vez mais, a Bíblia está a descrever o processo destinado a produzir o remanescente que Deus escolheu. Mesmo que implique refinar e testar pelo fogo, Deus não cessará enquanto o seu propósito não se realizar. 2 terços podem ser estipados, mas o restante terço será levado através do fogo ao conhecimento pessoal do Senhor como seu Deus. Este é o remanescente que desde a eternidade Deus estabeleceu no seu coração. Esse remanescente será adequadamente chamado o Israel de Deus. 10. A pecaminosidade de Israel. Quando eu era um jovem pregador, deliciava-me a salientar todas as faltas e inconsistências da igreja. Mas um dia percebi que isso não era de grande ajuda, pois pouco produzia de positivo. Nem exige inteligência apontar as faltas da igreja. Toda a gente o pode fazer. Também não é preciso ser-se muito inteligente para se apontarem as faltas de Israel. Alguém mostrou-me uma cópia de um antigo recentemente publicado numa revista cristã, salientando alguns dos pecados de Israel. Não pude deixar de refletir que os profetas de Israel fizeram um trabalho muito mais minucioso. Como pode alguém acrescentar algo mais ao recital de pecados que se encontra em Isaías 1:2? Ouvi, ó céus, e dá ouvidos, tu, ó terra, porque o Senhor tem falado. Criei filhos e engrandeci-os, mas eles se rebelaram contra mim. O hebraico enfatiza eles. Os filhos de que cuidei e que eduquei são os que se rebelaram contra mim. Os versículos 4-6 retratam uma nação doente da ponta dos cabelos até a sola dos pés. Não há nela um único lugar são. Ai da nação pecadora, do povo carregado de iniquidade, da semente de malignos, dos filhos corruptores. Deixaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás, porque seríeis ainda castigados se mais vos rebelaríeis. Toda a cabeça está enferma e todo o coração fraco. Desde a planta do pé até a cabeça, não há nele coisa sã, senão feridas e inchaços, e chagas podres não espremidas, nem ligadas, nem nenhuma delas amolecida com óleo. Versículos 4-6. Nos versículos 12-15, o Senhor declara que todos os rituais religiosos de Israel não podem torná-lo agradável aos seus olhos, mas apenas provocar a sua total rejeição. Termina com essas palavras: por isso, quando estendeis as vossas mãos, escondo de vós os meus olhos, e ainda que multipliqueis as vossas orações, não as ouvirei, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Versículo 15. O tema do pecado de Israel ocorre por todo Isaías. Por exemplo, nenhum escritor moderno seria capaz de pôr por escrito um julgamento tão vívido e severo sobre a nação como as palavras de Isaías 59, 2-8. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça.
porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade. Os vossos lábios falam falsidade. A vossa língua pronuncia perversidade. Ninguém há que clame pela justiça, nem ninguém que compareça em juízo pela verdade. Confiam na vaidade e falam mentiras. Concebem o mal e dão à luz a iniquidade. Chocam ovos de basilisco e tecem teias de aranha. O que comer dos ovos deles morrerá, e quebrando-os sairá uma víbora. As suas teias não prestam para vestes, nem se poderão cobrir com as suas obras. As suas obras são obras de iniquidade, e obra de violência há nas suas mãos. Os seus pés correm para o mal, e se apressam para derramar o sangue inocente. Os seus pensamentos são pensamentos de iniquidade, destruição e quebrantamento há nas suas estradas. Não conhece o caminho da paz, nem a justiça nos seus passos. Fizeram para si veredas tortuosas. Todo aquele que anda por elas não tem conhecimento da paz. Acusações semelhantes encontram-se na maioria dos outros profetas de Israel. E tudo isso é tanto mais significativo porque os mesmos profetas que descreveram detalhadamente os pecados de Israel também profetizaram com igual clareza e igual detalhe a restauração de Israel. Se os profetas de Israel tivessem sido cegos, sentimentais e nacionalistas e houvessem passado por cima dos pecados do seu povo, então poderíamos dizer que as suas promessas de restauração não passavam de desejos irrealistas. Mas como os mesmos profetas que prometeram restauração foram os mesmos que pronunciaram o juízo, não vejo qualquer lógica ou consistência em aceitar os juízos e rejeitar as promessas de restauração. 11. A restauração predita de Israel. Os profetas de Israel, sem dúvida, fizeram promessas claras e específicas de uma restauração de Israel que ocorreria em duas fases. Primeiro na sua terra e depois junto do seu Deus. Apresenta as coisas sempre por esta ordem, porque vejo nas Escrituras que Deus se propôs trazer a maioria dos judeus de regresso à terra não redimido, não na fé, a fim de poder lidar com eles ali. É o que Oséias 1:10 declara. No lugar onde se lhes dizia, vós não sois meu povo, se lhes dirá, vós sois filhos do Deus vivo. O lugar em que Deus disse, não sois meu povo, foi a terra de Israel. Consequentemente, a restauração e aceitação dos judeus, por parte de Deus, tem igualmente de ocorrer na terra de Israel. Há uma razão prática para isto, que não é prontamente apreciada na nossa versão ocidental contemporânea do cristianismo. Sob a influência de valores seculares, transformamos a fé cristã primariamente numa questão de relacionamento individual da pessoa com seu Deus. A nossa ênfase é fundamentalmente na palavra meu Salvador, minha fé, minha igreja, meu ministério, etc. Mas isso não representa precisamente a perspectiva bíblica. Ao longo das Escrituras, Deus lida com indivíduos no contexto de um grupo maior, uma família, uma comunidade, uma congregação, uma nação. Isto é ressaltado no relato da salvação do carcereiro de Filipos, em Atos 16:30-31. O carcereiro perguntou aos apóstolos, que tenho eu de fazer para ser salvo? Contudo, na sua resposta inspirada, Paulo foi além da necessidade individual do carcereiro. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. A salvação que o Senhor ofereceu estendia-se além do carcereiro, como indivíduo, e abraçava a sua casa inteira. Essa é a norma bíblica. Deus lida regularmente com o indivíduo no contexto de uma entidade maior. Historicamente, essa tem sido, na verdade, sempre a forma como Deus tem lidado com Israel. Relacionou-se consistentemente com eles, não apenas enquanto indivíduos, mas enquanto povo, reunido por uma aliança, tanto com Deus como uns com os outros. É assim que Deus intenta lidar com eles no final desta era, enquanto povo. Contudo, para fazer isso, é necessário reuni-los de novo num único lugar. O local indicado, tanto pela lógica como pela Escritura, é a sua própria terra, a terra de Israel. Uma outra promessa de restauração espiritual
encontra-se em Isaías 45, 17 e 25. Porém, Israel é salvo pelo Senhor, com uma eterna salvação. Por isso não sereis envergonhados, nem confundidos em toda a eternidade. Mas no Senhor será justificada e se gloriará toda a descendência de Israel. Assim tão simples. A palavra justificada significa contado como reto perante Deus. A justiça ou retidão de Israel ser-lhe-á imputada na base da fé, não das obras. Assim tornar-se-ão verdadeiros descendentes espirituais do seu pai Abraão, que creu no Senhor e foi-lhe isso imputado por justiça. Gênesis 15, 6. Quantos dos descendentes de Israel serão justificados dessa maneira? Todos eles. Mas tenhamos em mente que este, todos, será o remanescente. Outra promessa da restauração de Israel encontra-se em Jeremias 32, 36 a 37. E por isso agora diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca desta cidade, da qual vós dizeis: já está dada na mão do rei da Babilônia, pela espada e pela fome, e pela pestilência. Eis que eu os congregarei de todas as terras, para onde os houver lançado na minha ira, e no meu furor, e na minha grande indignação, e os tornarei a trazer a este lugar, e farei que habitem nele seguramente. Essa profecia certamente não se cumpriu com o regresso parcial e temporário de Babilônia no tempo de Zorobabel, nem se pode aplicar de um modo significativo à igreja. No entanto, essa passagem de Jeremias 32 é apenas uma de muitas profecias que contém todas a mesma promessa da restauração final e total de Israel. Ficamos, portanto, confrontados com apenas duas conclusões. Ou essas predições irão realizar-se no destino de Israel, ou Deus pronunciou profecias que nunca se cumprirão. Em última análise, não é apenas o destino de Israel que está em jogo. Há uma questão de importância ainda maior que tem a ver com todos os crentes. É o caráter fidedigno da própria Escritura. 12. A descrição da restauração de Israel. Em Jeremias 32, 38 a 42, Deus continua: e eles serão o meu povo, e eu lhes serei o seu Deus. E lhes darei o mesmo coração e um só caminho, para que me temam todos os dias, para seu bem e o bem de seus filhos, depois deles. E farei com eles uma aliança eterna, de não me desviar de fazer-lhes o bem. E porei o meu temor nos seus corações, e alegrar-me-ei deles, fazendo-lhes bem, e plantá-los-ei nesta terra firmemente, com todo o meu coração e com toda a minha alma. Porque assim diz o Senhor: como eu trouxe sobre este povo todo este grande mal, assim eu trarei sobre ele todo o bem que lhes tenho declarado. Deus declara que trará sobre Israel todo o bem que lhes prometera, da mesma maneira que trouxe sobre eles a calamidade. A calamidade que lhes sobreveio foi um fato histórico objetivo, não foi apenas metafórica ou espiritual. Portanto, o bem que Deus trará sobre eles será de igual modo história objetiva. Não será meramente metafórico ou espiritual. A terra em que Deus diz que seguramente plantará o seu povo não pode ser interpretada senão como a terra de Israel. E se Deus faz isto com toda a sua alma e coração, quem poderá desfazer o seu intento? Certamente não será um líder palestino, nem sequer as Nações Unidas. Em Jeremias 50, 19 a 20, Deus continua a desvendar o seu plano de restaurar Israel. E farei voltar Israel para sua morada, e ele pastará no Carmelo e em Baçã, e se fartará nos outeiros de Efraim e em Gileade. Presentemente, Gileade faz parte do estado da Jordânia. Naqueles dias e naquele tempo, diz o Senhor, buscar-se-á a iniquidade em Israel, e não haverá, e o pecado em Judá, e não se achará, pois perdoarei aos que eu deixar de resto. As palavras finais concordam com a promessa já citada de Isaías 45, 25. Todos os descendentes de Israel serão justificados. Para os que tiverem sido justificados pela fé no Messias, não haverá registro de iniquidade ou pecados. As últimas palavras, deixar de resto, podem ser traduzidas por reservar. Deus está dedicado a perdoar o remanescente que pela sua graça irá reservar. Deus está dedicado a perdoar o remanescente que pela sua graça irá reservar.
Em Ezequiel 36, 22 a 23, Deus revela um alvo fundamental da restauração de Israel, a sua própria glória. Diz, portanto, à casa de Israel: assim diz o Senhor Deus: não é por respeito a vós que eu faço isto, ó casa de Israel, mas pelo meu santo nome, que profanastes entre as nações para onde fostes. E eu santificarei o meu grande nome, que foi profanado entre os gentios, o qual profanastes no meio deles. E os gentios saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Deus, quando eu for santificado aos seus olhos. A promessa de Deus em restaurar Israel não se baseia em algo de bom que eles tenham feito, mas apenas no fato de Deus poder ser glorificado através disso. Se Israel merecesse perdão e preservação, não precisariam da graça de Deus, mas é apenas quando receberem a sua graça que podem restaurar-lhe a glória que os seus pecados lhe roubaram. É apenas quando receberem a sua graça que podem restaurar-lhe a glória que os seus pecados lhe roubaram. As pessoas em geral dizem que os judeus, impenitentes e incrédulos, não serão permitidos regressar à sua própria terra, mas Deus diz que os trará primeiro e depois começará a purificá-los dos seus pecados. E vos tomarei dentre os gentios, e vos congregarei de todas as terras, e vos trarei para a vossa terra. Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícies, e de todos os vossos ídolos vos purificarei, e dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Versículo 24 a 26. Graças a Deus, louvado seja o seu nome. Assim ele fez comigo. Tirou meu coração de pedra e me deu um coração de carne. Louvado seja o teu nome, Senhor, por todos os séculos dos séculos. Amém. Creio que esse processo de mudança de um coração de pedra para um coração de carne já começou a acontecer. Tenho tido o privilégio de testemunhar em primeira mão alguns dos seus aspectos. Deus revela que esta mudança de coração preparará Israel para receber o revestimento do Espírito Santo. E porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis, e habitareis na terra que eu dei a vossos pais, e vós sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus. Versículo 27 a 28. Não há dúvidas quanto à terra que Deus deu aos antepassados de Israel. Só há uma terra que corresponde a essa descrição. A terra que é agora, de novo conhecida como Israel. É necessário enfatizar que essa promessa descreve um regresso literal, histórico dos judeus à sua terra. Não podemos, com argumentação nenhuma, desfazer esta promessa. A Bíblia é a palavra de Deus, e esta promessa tem que ser cumprida. Mas a restauração física na terra não é o alvo final, é apenas um prelúdio necessário para o clímax, que é o propósito final de Deus, a restauração ao próprio Deus. Serei o meu povo e eu serei o vosso Deus. Todos os acontecimentos presentemente a ocorrer no Médio Oriente estão a ser divinamente orquestrados para levar a cabo este objetivo extremamente importante, a reconciliação de Israel com o seu Deus. Todos os acontecimentos presentemente a ocorrer no Médio Oriente estão a ser divinamente orquestrados para levar a cabo este objetivo extremamente importante, a reconciliação de Israel com o seu Deus. Um pouco mais adiante, Deus de novo recorda ao povo judeu que eles não fizeram nada para merecer a sua restauração. Não é por amor de vós que eu faço isto, diz o Senhor Deus. Notório vos seja, envergonhai-vos e confudi-vos pelos vossos caminhos, ó casa de Israel. Versículo 32. Em última análise, a raça humana inteira não tem qualquer esperança do bem fora da misericórdia e da graça de Deus. Por definição, estas não podem ser ganhas. A raça humana inteira não tem qualquer esperança do bem fora da misericórdia e da graça de Deus. Por definição, estas não podem ser ganhas. É um princípio que se aplica tanto a judeus como a gentios.
Deus, contudo, escolheu fazer da restauração de Israel uma grande e histórica demonstração dessa verdade perante todas as nações do mundo. Audiolivro O Destino de Israel e da Igreja, Restauração e Redenção no Fim dos Tempos, de Derek Prince. 13. Um pequeno pedaço de terra. Uma característica espantosa da revelação bíblica é a proeminência dada a uma estreita faixa de terra na parte leste do Mediterrâneo, originalmente conhecida como a Terra de Canaã. A maioria dos acontecimentos registrados na Bíblia como história ou preditos como profecia centram-se nesta terra. Em particular, é o foco de uma série de declarações contidas no Salmo 105, 7 e 11. Esta passagem abre com uma declaração da suprema autoridade de Deus sobre toda a terra. Ele é o Senhor nosso Deus. Os seus juízos estão em toda a terra. Versículo 7. O Deus da Bíblia é o Senhor sobre toda a terra. Os juízos que ele pronuncia não se aplicam apenas a uma nação ou a um pequeno pedaço de terra. A sua autoridade estende-se a todas as nações e a toda a terra. Glória a Deus, ao nosso Senhor, Deus do mundo e de toda a terra. Contudo, Deus tem um compromisso especial, singular com a família humana, descendente de Abraão. Este compromisso vem resumido nos versículos 8 a 10. Lembrou-se da sua aliança para sempre, da palavra que mandou a milhares de gerações, a qual aliança fez com Abraão, e o seu juramento a Isaque, e confirmou mesmo a Jacó por lei, e a Israel por aliança eterna. Versículos 8 a 10. Que escritura espantosa! Que escritura espantosa! Não conheço nenhuma outra passagem que combine tantas palavras que expressem um compromisso tão solene de Deus. Aliança, palavra, mandamento, juramento, estatuto, aliança eterna. Não há linguagem utilizada na Bíblia que mais fortemente enfatize o compromisso total de Deus. Cada aliança de Deus representa um compromisso solene, mas esse é descrito como uma aliança eterna. Permanece em vigor para sempre. Não pode ser revogado. Mais ainda, manifesta-se não apenas pela palavra de Deus, é confirmado pelo seu juramento. O escritor de Hebreus diz-nos a razão de Deus ter feito esse juramento, para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação, nós, os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta. Hebreus 6,18. A primeira coisa imutável que Deus dá é a sua palavra, a segunda é o seu juramento. A ênfase sem paralelo que o salmista aqui utiliza para expressar o compromisso de Deus impele-nos naturalmente a perguntar: em que é que tudo isto se centra? Para que todo esse trabalho em expressar o seu compromisso total? A resposta é dada no versículo seguinte, dizendo: a ti darei a terra de Canaã, a região da vossa herança. Salmo 105, 11. Que significa tudo isto? Nunca li esta passagem sem me espantar por o Deus Todo-Poderoso, o Criador do Universo, o Rei da Terra, ter passado por tudo isto para assegurar o destino de um pedaço de território na margem leste do mar Mediterrâneo. Deus atribuiu-lhe muito mais importância do que a maioria de nós imagina. Alguém mais também lhe atribui grande importância, o diabo. É por isso que o Médio Oriente continua a provocar tremendos conflitos. Os versículos do Salmo 105, que acabamos de analisar, representam o título de propriedade da terra de Canaã, tal como um título de propriedade específica. A identidade exata da pessoa que detém esse título, repare-se no cuidado com que Deus, nesses versículos, garante que sabemos a quem a terra está entregue. Refere-se à aliança que fiz com Abraão, o juramento a Isaque e confirmado, a Jacó por estatuto, a Israel por aliança eterna. Assim, a aliança vai de Abraão por Isaque, não por Ismael, a Jacobe, cujo nome se tornou Israel. Não sei como Deus poderia ter dito isto de modo mais claro ou enfatizado de maneira mais decisiva. Uma pessoa tem de possuir uma carapaça teológica para não ver o que esta passagem está a declarar.
E tenho de acrescentar que acredito que é um insulto a Deus sugerir que ele não sabe dizer aquilo que tem em mente. Afinal, essa é a implicação. Questionar esta passagem ou outras passagens similares é, na verdade, estar a dizer: Deus, sei que dissesse isto, mas acho que não estavas a falar sério, que é uma posição que eu não gostaria de assumir. Estudei pessoalmente as passagens em que Deus dá o seu juramento em confirmação da sua palavra. Concluí que é a forma mais enfática de declaração divina fornecida na Bíblia. Se o Salmo 105 fosse a única passagem da Escritura que registrasse o juramento de Deus, confirmando a sua promessa de dar a terra de Canaã a Israel, isso por si só seria suficiente para o aceitar sem questionar. Mas Deus considerou este assunto tão importante que fez com que ocorresse em 47 locais da Bíblia. A par do Salmo 105, há 46 outros locais que declaram que Deus se comprometeu por juramento a dar a terra de Canaã a Abraão, Isaque e Jacó e aos seus descendentes. Certamente que esta é uma das maravilhas não reconhecidas da Bíblia. A passagem final que registra o juramento de Deus relativamente à terra de Canaã é Ezequiel 47:14. E vós a herdareis tanto um como o outro, pois sobre ela levantei a minha mão para dar a vossos pais, assim que esta mesma terra vos cairá a vós em herança. Sem qualquer dúvida, o contexto indica que o cumprimento desta promessa se situa ainda no futuro. Isto elimina qualquer sugestão que restrinja a aplicação do juramento de Deus a acontecimentos que já ocorreram. Pelo contrário, estende-se ao futuro sem qualquer limite. Enquanto a terra continuar a existir, o seu destino será determinado pelo juramento de Deus. À luz de todas essas escrituras, é certamente surpreendente que alguém que aceite a autoridade da Bíblia levante alguma dúvida. No artigo que atrás mencionei, criticando Israel e avançando a teoria de que somos todos judeus, fazes referência a uma passagem em Romanos, falando dos israelitas. Paulo diz: dos quais é a adoção de filhos, e a glória, e as alianças, e a lei, e o culto, e as promessas. Romanos 9:4. O autor desse artigo argumentava que, como Paulo fala das alianças e das promessas, mas não faz qualquer referência à terra, portanto o compromisso de Deus em dar a terra a Israel deixa de ser relevante. Para mim, esse raciocínio representativo de muitos dentro da igreja está errado. Nas promessas, há incontáveis referências à terra, como já salientei. Pelo que, se as promessas são para Israel, então a terra é para Israel. Mas ainda, por aliança, Deus comprometeu-se com a máxima clareza a dar essa terra a Israel. E as alianças, segundo Paulo, permanecem válidos. Assim, a conclusão de que a terra deixou de ser para Israel tem de ser falsa. A terra está incluída tanto nas promessas como nas alianças. De fato, quando Paulo disse que as promessas e as alianças pertenciam a Israel, ele estava dizendo, com efeito, que em muitas maneiras diferentes a terra é dada eternamente a Israel. Em muitas maneiras diferentes, a terra é dada eternamente a Israel. Outro argumento por vezes utilizado pelos cristãos é que Israel teve a sua oportunidade, mas foi infiel e enganou Deus. Portanto, dizem que Deus mudou de ideia e as promessas dadas a Israel são agora para a igreja. Quando ouço essa teoria, percorro mentalmente 19 séculos de história da igreja. Vejo uma sucessão infidável de heresia, apostasia, cupidez, imoralidade, querelas e divisões contínuas. Infidável luta pelo poder e pela proeminência. Vejo mesmo cristãos professos sujeitando seus irmãos cristãos à tortura e a mortes cruéis em nome de Cristo. Acrescente-se a tudo isto 16 ou mais séculos de um hediondo antissemitismo e não posso deixar de me interrogar: quem tem sido mais infiel, Israel ou a igreja? Se Deus mudasse de ideia sobre as suas promessas a Israel e pegasse no meu nome e o desse a outro grupo, certamente podia também mudar de ideia
sobre as suas promessas feitas à igreja, cujo título daria a outro grupo. Então, essa é uma questão importante para todos os cristãos a considerar. Em última análise, a nossa confiança na misericórdia de Deus baseia-se no seu compromisso, a sua palavra e as suas alianças. A nossa confiança na misericórdia de Deus baseia-se no seu compromisso, a sua palavra e as suas alianças. Se Deus pode mudar esses compromissos e anular essas alianças, ficamos sem qualquer segurança enquanto cristãos. Assim, as questões da identidade e destino de Israel dizem respeito não só aos judeus, mas também a todos os crentes gentios que vieram ao conhecimento de Deus através da nova aliança em Jesus. Glórias a Deus, Senhor. Obrigada, Deus, por mais esse ensino. E como a tua palavra diz, o conhecimento realmente liberta. E o teu povo perece porque lhe falta conhecimento. Então, Senhor, que esse conhecimento quebre fortalezas na mente de todos os cristãos, os judeus, para que o teu reino avance e a glória seja dada somente a ti. Em nome de Jesus. Amém. 14. As fronteiras de Deus. O Deus da Bíblia, que é o Deus de toda a terra, tem um plano e um lugar para cada nação. Paulo declara aos homens de Atenas, em Atos 17:26, e de um só sangue fez toda a geração dos homens, para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação. Se Deus determinou os lugares exatos onde as nações devem viver e os tempos que aí devem viver, então tem um lugar não só para Israel, como para cada nação da terra. Temos de manter em mente uma questão importante. O lugar que ele tem para Israel não é oferecido a qualquer outra nação. Contudo, isso não significa que árabes ou outras nacionalidades sejam excluídos do território atribuído a Israel. Pelo contrário, através da história de Israel como nação, Deus preparou sempre uma provisão específica para pessoas de outras nações que vivessem entre eles, aceitando tanto os privilégios como as responsabilidades que essa decisão implica. Em Ezequiel 47, 22, 23, Deus ordena uma distribuição da terra de Israel que ainda se situa no futuro. Aqui apresenta uma provisão específica para pessoas de outras nacionalidades que residam entre o povo de Israel e que compartilhem todos os seus privilégios. Será, porém, que a sorteareis para a vossa herança e para dos estrangeiros que habitam no meio de vós, que gerarão filhos no meio de vós, e vos serão como naturais entre os filhos de Israel. Convosco entrarão em herança, no meio das tribos de Israel. E será que na tribo em que habitar o estrangeiro, ali lhe dareis a sua herança, diz o Senhor Deus. Na verdade, Deus deu a terra a Israel através de uma aliança irrevogável, mas escancarou a porta aos forasteiros de todas as outras nações para compartilharem com eles, desde que cumprissem todas as suas obrigações. Porém, a par dessa provisão, Deus tem um lugar próprio para os árabes. No presente momento, as nações árabes do Atlântico ao Golfo Pérsico têm uma população de 170 milhões. Possuem uma massa de terra de 14 milhões de quilômetros quadrados. Israel controla apenas 28 mil quilômetros quadrados. Em 1917, a Declaração Balfour prometeu ao povo judeu uma certa área geográfica que incluía a totalidade do que é agora a Jordânia. Depois, em 1922, por um golpe de caneta, Winston Churchill criou, dividindo esta área, um estado árabe chamado Transjordânia, mais tarde rebatizado Jordânia. Por esse único ato, 78% da área total destinada para a lá nacional dos judeus foi dado aos árabes. Mas ainda os judeus não são livres de viver na Jordânia, enquanto os árabes são livres de habitarem em Israel. Isso significa que o resto do território, agora a oeste do Jordão, constitui apenas 22% da herança original oferecida aos judeus. Mesmo nesta área, os judeus têm sido sujeitos a pressões e ataques constantes, tanto por agitação política como por atos abertos de agressão.
Deus, contudo, alertou as nações do mundo de que viria um tempo em que ele lhes pediria contas pelas ações praticadas em relação à terra de Israel. Em Joel 3:2, ele declara: congregarei todas as nações e as farei descer ao vale de Jeosafá, e ali com elas entrarei em juízo por causa do meu povo e da minha herança Israel, a quem elas espalharam entre as nações e repartiram a minha terra. Em linguagem contemporânea, dividir a minha terra chama-se partilha. Foi precisamente isso que as Nações Unidas fizeram em 29 de novembro de 1947, quando votaram pela divisão da Palestina em duas áreas, uma para judeus e outra para árabes. E ao nosso Senhor Jesus Cristo, profunda honra e esplendorosa glória ao Rei de todos os tempos, Deus único, imortal, invisível, sempre e sempre. Amém. Glórias a Deus, louvado seja o meu Senhor, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Santo Espírito estejam com todos vocês. Amém. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Os nossos pés estão dentro das tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém está edificada como uma cidade que é compacta, onde sobem as tribos do Senhor, até o testemunho de Israel, para darem graças ao nome do Senhor. Pois ali estão os tronos do juízo, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém, prosperarão aqueles que te amam. Haja paz dentro de teus muros e prosperidade dentro dos teus palácios. Por causa dos meus irmãos e amigos, direi: paz esteja em ti. Por causa da casa do Senhor nosso Deus, buscarei o teu bem. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Os nossos pés estão dentro das tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém está edificada como uma cidade que é compacta, onde sobem as tribos do Senhor, até o testemunho de Israel, para darem graças ao nome do Senhor. Pois ali estão os tronos do juízo, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém, prosperarão aqueles que te amam. Haja paz dentro de teus muros e prosperidade dentro dos teus palácios. Por causa dos meus irmãos e amigos, direi: paz esteja em ti. Por causa da casa do Senhor nosso Deus, buscarei o teu bem. Orai pela paz de Jerusalém, prosperarão aqueles que te amam. Haja paz dentro de teus muros e prosperidade dentro dos teus palácios. Por causa dos meus irmãos e amigos, direi: paz esteja em ti. Por causa da casa do Senhor nosso Deus, buscarei o teu bem.